Paz de Cristo a todos, todos atentos aí, mais um podcast, mais uma edição. E eu já quero convidar você para se inscrever no canal, ative o sino de notificações, o sininho aí, clica aí e aperte em todas para quando tiver notificação aqui, a gente botar um vídeo, você recebe notificação de que o vídeo estreou e você já clica e é só assistir, acompanhar a gente, tá? Temos aqui mais uma convidada hoje e essa não vai ser diferente, vai ser impactante mais uma vez, porque as edições passadas já tivemos comentários, muito comentário bom, edificante, né, sobre as edições passadas e com certeza você está acompanhando também. Segue nas redes sociais, a descrição do vídeo está aí nas redes sociais do Arado Podcast e da nossa convidada também, tá? Se você quiser acompanhar o trabalho, então segue também, tá? Seja patrocinador, tem na descrição aqui para você ser patrocinador do nosso podcast, das nossas programações toda aqui, né, da Dallas Produções, que a gente realiza e muita coisa tem aí, muita novidade também chegando, tá? A nossa convidada, ela é professora, ela é pedagoga e tem experiências a mais aí que a gente vai conhecer agora com a Priscila, que está aqui hoje com a gente. Ela aceitou o nosso convite e ela veio e está aqui hoje e vai se apresentar para vocês em nome de Jesus. Fica à vontade. Olá, todo mundo. Me chamo Priscila, sou membro da Assembleia de Deus da Alvorada, sou pedagoga, neurocientista, mediadora de alunos especiais. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde. Benção, hein? E como é que tudo começou dessa profissão de pedagoga ou de professora, né? Não sei qual foi o primeiro, né? Qual foi a primeira experiência que teve, mas como que começou isso? Sim, iniciei sendo professora de escola particular, gostei muito da experiência, formei pedagogia faz pouco tempo e gostei da sala de aula, porém pretendia estar fora, né? Mas tendo um olhar diferente acerca disso e ajudando outros professores nessas experiências. Então, resolvi fazer pós em neurociência, né, para estudar mais o cérebro humano. E, além disso, eu tenho um filho autista, né, um filho especial, de 12 anos, e que isso também me fez, né, ter uma Incentivou, né? maior Motivou, né? motivação, né, para falar sobre esses assuntos, né? E nós vamos falar sobre os transtornos, de modo geral. Isso até motivou para conhecer aí conhece o filho também, né? Para saber como cuidar, como tratar, né? Não é algo diferente dos outros filhos. É que tem que ter um cuidado dobrado, vamos dizer assim, né? Autista para autista, tem que ter o cuidado dobrado. Sim, tem que ter uma atenção especial, né? Como se diz, eles são especiais. Então, realmente, os pais eles têm que estar preparados para lidar, né, com a criança. Não vou falar apenas sobre crianças, também posso falar sobre adolescentes, adultos que estão nessa condição. Sim, sim, tem esse detalhe aí, né? E a gente vai saber aqui. E vamos dizer assim, eu aprendi que tem 3 níveis, é isso? 3 níveis, né, do autismo. Sim, o autismo, né, o nome dele, segundo a nomenclatura, é TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, tem os 3 níveis de suporte. É o nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. O que significa isso? Essa palavra suporte, exatamente, né, significa assim, que o nível 1, ele precisa de menos suporte. Menos suporte da família e da equipe multidisciplinar de médicos, né? E também da sociedade de modo geral, que também pode ajudar muito. E assim sucessivamente. O nível 2 é aquele nível médio de suporte. E o nível 3, né, que é o nível máximo, precisa de muito mais suporte.
Suporte, atenção, né? Sim, mais atenção, mais compreensão, um maior preparo, né? Acerca de quem está cuidando, né? Para que essa criança, esse adolescente, esse adulto venha a ter um bom desenvolvimento. Sim. E você tem experiências não só do autismo, sobre autismo, né? Tem mais sobre outras, tipo TDAH. Sim, TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Já Eu não trabalhei consigo numa falar. escola, mas eu fui mediadora de um autista, né? Nível 3 de suporte. E lá também acompanhei crianças que têm outro transtorno, né? Que é o TDAH. E como é que é a pessoa que tem isso daí? Qual O é a transtorno, atitude, qual é a ação dela? no transtorno, bem, é assim, como o nome está dizendo, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa, ela se dispersa muito rápido. A sua atenção é dispersada muito A rapidamente. gente está conversando aqui, Já está se eu pensando em outra tiver, já está coisa. pensando, aí já esquece Já aquilo. esquece e já fala de outro assunto. Tem diferença entre homens e mulheres, meninos e meninas, nessa questão aí. Porque o transtorno, nesse caso, a hiperatividade da menina, ela é muito mental, né? Então, nem sempre nós vamos ver uma menina que tem TDAH muito agitada fisicamente, como os meninos, que correm, que rolam, né? Aí eu geralmente eu conheço um autista, alguém que é autista, homem, mais fácil do que a mulher mesmo, é assim É melhor mesmo. de reconhecer, né? Isso, À já a primeira atitude, vista. né, o jeito, assim, a gente já sabe. Isso. Isso daí é. Então, por isso que é mais difícil diagnosticar a menina, porque essa hiperatividade é mais mental, né? E também o que podemos verificar nisso? Tanto o TDAH quanto o autista, né? Eles têm grandes potencialidades, que nem sempre são bem vistas, né? Ou nem sempre são bem detectadas, né? Mas assim, eles têm foco, né? Pode ter o hiperfoco, podem se dar muito bem em algumas áreas, né? O TDAH ele tem dificuldade de aprendizagem na maioria das vezes. Por quê? Porque quando a professora está ensinando algum conteúdo, ele não está bem prestando atenção. Ele pode estar olhando para a lousa, né, para a explicação da professora, mas o pensamento está em outro lugar. Então, aí, quem não presta atenção na aula não tem como adquirir conhecimento, não é É mesmo? verdade. Isso é um pressuposto. E o autista, ele já tem dificuldade na socialização, né? Qual é a questão? Tipo, ele vem para a igreja. Se o som está muito alto, ele já se incomoda. Ele tem hipersensibilidade, ainda mais auditiva, né? Em relação a toque também. Tem uns que não gostam de ser tocados, ser abraçados, ou abraçar, beijar. Tem uns que ainda fazem e com muita dificuldade. Olhar nos olhos. A gente não pode imaginar que uma pessoa pode estar mentindo por não olhar nos olhos. No caso dos autistas, não é assim. Eles não se Isso, sentem bem. é verdade. Não olhar, não é um. É porque já veio de tradições passadas, né? Essa frase, né? De que se não tá olhando, então tem alguma coisa, E isso a tá esconder. mentindo, tá escondendo alguma coisa, né? É. É tipo o olhar sincero, vamos dizer assim, né? A pessoa tá sendo sincero, tá olhando no olho, tá falando a verdade, dá pra ver, dá pra perceber no olhar, essas coisas assim, né? Isso. Então, o sistema sensorial dele é muito apurado. Quando você fala um pouco forte com o autista, parece que você está batendo nele. Ele sente muito, né? Essa questão do sentimento. Então, por isso que tem que haver um treinamento, né? Por parte de quem vai cuidar dessas pessoas, né? E da própria família. A própria família, ela pode, sim, fazer um curso, né? Para poder tratar, saber como tratar com o seu filho, com o seu parente, né? E vai aprender a tratar as pessoas em geral, né? Sim, de modo geral. Paciência, isso vai ajudar Isso, bastante. ajuda, porque de modo geral, alguma coisa alguém tem, né?
Ainda que numa dosagem bem mínima e outras na média ou alta. Sempre Mas tem alguma coisa nós temos, né? é sempre assim mesmo. Você já congrega há quanto tempo lá na Assembleia? Cerca de 10 anos. 10 anos. E lá, você já percebeu assim, lá, alguém assim que tem Sim, alguns porcentos sim, no sobre... Ministério Infantil, né, na escolinha dominical, tem. Era líder lá? Líder? Antes eu trabalhava com o Ministério Infantil, com as crianças, no momento não. Ah, sim. Como é que foi a convivência assim com eles? Olha, Já tinha um entendimento já sobre naquela isso? época eu não tinha um entendimento, né, acerca disso e não percebia muitas coisas. Temos percebido que esse número de crianças né, com transtornos tem aumentado bastante ultimamente, né? É verdade. E Tá sendo mais assim, falado esses tempos, né? isso. Então, assim, nós devemos nos conscientizar, procurar entender mais acerca disso, até mesmo para ajudar essas pessoas que chegam até a igreja, né? Ou que estão aqui, ajudar os pais dessas crianças Importante. ou do adolescente, Isso até mesmo vai, do adulto ali, né, que tem suas dificuldades, isso vai talvez transferir para eles. motoras, né, sociais. Isso é muito importante. Vai transferir para eles, né? Outras pessoas também podem até aprender vendo, né? Pode, Tem a paciência, que é difícil o negócio de paciência. sim, Muita gente tem raiva da palavra calma. verdade. Tenha calma, né? Mas aí é que a gente está cumprindo a lei de Cristo, né? Que Isso, é nós verdade. temos que ajudar o próximo, né? Como se diz, suportai-vos uns aos outros, dar suporte, né? Nesse sentido aí, suportai-vos é dar suporte. Isso, Então, assim, a gente cumpre a lei dele, né? é verdade. Suportai-vos uns aos outros, né? É a primeira vez que você está vindo aqui com a gente, né? Sim. E a gente vai estar sempre perguntando aqui algumas coisas e com certeza tem muita coisa para você contar. E o que que o que realmente é ser um cristão para você? Bem, ser cristão, primeiramente, é reconhecer sua condição de pecador, né? Para se tornar cristão, primeiro a gente reconheceu nossa condição. Se a gente acha que não temos pecado algum, que somos muito bons, né? Não tem como a gente aceitar o convite de Jesus, né? Porque ele disse que veio para os doentes. Então temos que reconhecer nossas misérias, nossas doenças, né? Espirituais, que são muito mais dolorosas às vezes do que uma física. Então o primeiro passo é isso, é ser cristão é isso, é cumprir o que Jesus nos passou, né? Para que a gente cumprisse. Que seria o quê? Amar o próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo. Com certeza nós devemos amar a nós mesmos, primeiramente, porque ele disse, amai o próximo como a si mesmo, né? Ele não falou, ame ao próximo mais do que a você mesmo, e nem menos do que você mesmo. Porque se Jesus fosse usar, tipo assim, um slogan, seria igualdade, né? A palavra igualdade. Então, ele, em nenhum momento, ele gostava de ser chamado de mestre, né? O chamavam, mas assim, ele não gostava de títulos, né? Ele dizia, vocês são todos iguais, dizia para os discípulos, né? Tanto que quando foram prendê-lo, né? No Getsemane, não sabiam quem era quem ali, porque todos se pareciam muito. Então Judas teve que dar um beijo nele para dizer, é esse aqui o mestre. Então é isso que ele quer da gente também. É verdade, glória a Deus. Qual foi a maior dificuldade que teve na caminhada, assim, uma dificuldade mesmo que demorou, que foi um processo mesmo para sair, né, desse círculo, dessa dificuldade aí. Eu acredito assim, que diferentemente de uma pessoa que cresceu na igreja, né?
de quem já veio do mundo, é difícil você deixar tudo do mundo. Sempre tem alguma coisa ali que lhe prende, né? Porém, eu penso assim, a pessoa não tem que sair. Não tem que sair da comunidade, da convivência com os irmãos, né? Porque é isso que vai ajudá-la a um dia sair dessa situação. E os outros irmãos têm que dar apoio. Por quê? Porque todo mundo tem uma dificuldade, né? E quanto mais a gente estiver ali no meio, né, buscando junto, recebendo uma oração coletiva, maior é a probabilidade de vencermos. Glória a Deus. Voltando ao assunto sobre a sua profissão, na sua profissão agora, qual foi a dificuldade na sua profissão? Uma dificuldade maior que teve de encarar? Olha, eu acredito que foi a questão de adaptar materiais, né? Adaptar materiais para as crianças especiais, né? Eu tive que fazer pesquisas acerca disso. E, no momento, nós temos até uma empresa, né, onde criamos produtos digitais, né, que tem o nosso Instagram, que depois vai estar aí na tela. Sim. E a minha dificuldade foi essa. Então, acredito que eu vou poder contribuir muito, né, com as pessoas que ainda não sabem, os professores de Ministério Infantil ou não, né, de escolas mesmo, com essa dificuldade também que eu acredito que eles estejam tendo, né, de como saber lidar também com a criança nesses setores e formular material específico para isso. E qual é o recado que você dá para eles? Tem que buscar se especializar no assunto. Acredito que é assim, que estudo nunca é demais, né? Você buscar novos conhecimentos. Se você tiver que pagar por isso, você também vai estar fazendo um ótimo investimento. Investimento. É investimento, não é dinheiro perdido. É investimento, né? É bom investir no que vai ter resultado lá na frente, né? Sim. Até porque querendo ou não, precisa, né? Tem que fazer isso, né? O professor, né? Quem lidar com crianças, com alunos, né? Sim. Sempre tem que. Eu, falando de mim assim, de aula de música, eu tive que. Algumas coisas eu tive que estudar, saber o que significa, saber como é, para poder eu dar aula. Tem algumas coisas que a gente vai conhecendo na vida, né? E tem outras coisas que através do estudo a gente conhece. É assim, né? Sim, sim. Se tornar um ótimo profissional, né? Isso. Não quer dizer que você é de uma área que você não vai buscar outras áreas também para melhorar seu trabalho. Isso Né? é um desenvolvimento. Procurar aprender, né? Eu posso estar sabendo, mas quanto mais profundo, né? É igual a palavra, né? A palavra de Deus, né? É tipo, eu ouvi uma palavra aqui e eu posso ir mais profundo nessa mesma palavra, estudar, Pode. né? Deus vai Se revelar mais coisas. aprofundar. Isso. E segundo a neurociência, essa questão aí de você estar numa área e já pegar algumas coisas de outra, né, aprender algumas coisas que estão relacionadas a outras áreas, o nome é neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade do cérebro humano. O nosso cérebro humano, ele é muito poderoso, né? E quem criou esse cérebro humano? Deus, né? Então, por isso que o homem ele é um ser criador também, né? Então, ele tem sim essa possibilidade, ele está numa área e estudar outra para se tornar um ótimo profissional. É possível. Possível. Muito bom. Isso é verídico, né? Que a gente, na caminhada, a gente vai aprendendo, né? Na vida, a gente vai aprendendo e Sim, dá para ter uma noção de que a gente consegue, a gente pode. sim. Você fez estudo para
conhecer mais sobre se aprofundou mais, você já sabia de algumas coisas, aí só fez se aprofundar mais, curso, essas coisas. Sim, sempre eu estou fazendo cursos novos, né? Eu nunca paro de estudar. Tem assim uma frase que dizem sempre, professor nunca para de estudar, nunca pode parar de estudar, sempre tem que estar se atualizando. É a mesma coisa na música, então. Sim, música também, né? Na música, na música é assim, a gente vai atualizando aí as coisas e a gente sobre música, né? E a gente tem que conhecer. Isso. Tem coisas, não precisa, tipo, a gente é cristão, não precisa a gente aprender a canção, mais as técnicas, as coisas, tudo que está se atualizando. Sim, A gente tem que aprender, a gente tem que saber como é que faz, né? Isso verdade. é coisa de profissional mesmo, vamos dizer assim, né? Você querer mesmo. É como a gente estiver lendo. Você lê muito livro? Na verdade, eu gosto mais de ver vídeos. Ah, sim. Ver vídeos, podcasts, documentários. Ler o livro físico eu não gosto muito, né? Eu gosto mais do visual auditivo. E-books, audiobooks. Aliás, e-books não, porque o e-book ele é o físico, né? Mas audiobooks. Tipo, você pega um livro, né? O nome de um livro, você pesquisa na internet, vai PDF. lavando a louça, né? Lava a louça, vai fazer alguma coisa na casa e vai ouvindo aquele livro em audiobook. Ah, sim, tem muito. Agora, sim, em relação a cursos, né? Tem hora que você tem que ler mesmo, né? Os e-books, como você falou. Ver as videoaulas, assistir as videoaulas, né? Então, tem várias formas de aprendizado, né? Sim, aí dá para fazer com mais paciência, né? Dá Dá. para. No seu tempo. Hoje em dia tem cursos EAD, né? E de acordo com o seu tempo, sua localização geográfica naquele momento, você pode concluir muito bem. Benção, hein? E como eu falei no começo aqui, você acompanha a nossa convidada lá nas redes sociais, que a gente vai deixar aí. E você vai conhecendo o trabalho dela, ter muita divulgação lá, né? A gente vai conhecendo cada vez mais, né? Sim, sim. Também, no momento, estou trabalhando com uma empresa, né, que é o Guimarães Elite de Ensino, que eu quero até colocar aqui, né, Sim. destacar, né, e também temos uma editora agora, estou trabalhando para essa editora como editora e revisora de cadernos educativos de escolas particulares de Manaus. E como é que é lá? Como funciona? Bem, o Guimarães Elite de Ensino, ele iniciou enviando professores nas casas, né? Ele mesmo começou primeiramente e depois foi enviando os professores nas casas dos alunos, né? Então é o reforço a domicílio. Agora ele já tem outras frentes de ensino. Tem editora, né? Tem a sua área de contratação de professores também. Tem o reforço criativo, o reforço escolar. Cresceu, né? Sim, cresceu. E vai crescendo cada vez mais, né? Sim, amém. Conheça lá, tá? Meu nome? Guimarães Elite de Ensino. Conheça lá Guimarães, tá? E vamos, quem sabe não quer fazer uma visita lá, né? Sim. E vai conhecer fisicamente, pessoalmente lá o pessoal. Depois vamos deixar o Instagram também, Sim, né? vai estar Deles. lá na descrição também, O tá? Instagram do Guimarães. Acompanha. A gente teve várias dificuldades nesses tempos aí em relação a acompanhamento, né? Eu ouvi falar, ainda mais que tem um mês, Setembro Amarelo, que vamos dizer que é o que mais tem atenção, né? Mais falado, né? O assunto. E que é sobre suicídio. É mais falado o assunto nesse mês, quando chega. Desse mês de janeiro, é o da mente, né? Para cuidar da mente, saúde mental.
E é justamente o que a gente está falando aqui para você aprender as estratégias de como cuidar de alguém, que isso é muito importante para sua saúde mental também, né? Isso ajuda bastante, né? Pelo que eu vejo o resultado, isso ajuda bastante. Tirar um estresse, né, da pessoa, né? Você já foi muito estressada já? Sim, sim. Não, Às não, não vezes entendia nos nada, estressamos, né? não entendia Até nada. hoje em dia não tem como, né? É, Mas acredito que muito menos. né, naquele tempo não entendia nada e ficar paciente. Isso, verdade. Eu conheço pessoal aí que tem que... Agora sim também, né, pontuando uma coisa. O que a neurociência ela nos mostra, que nós devemos ter autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento, que seria, por que eu estou agindo assim? O que está acontecendo? Eu sei que, tipo, uma pessoa depressiva, nem sempre ela vai pensar assim. Às vezes tem que ter outra pessoa de fora para ter esse olhar e ajudá-la, né? Tem umas que podem até chegar a se perguntar o que está acontecendo comigo, eu não era assim, né? Eu vou procurar ajuda. Pode ocorrer. A possibilidade é mínima, mas pode existir. Mas na maior parte das vezes não. Tem que ter um olhar de fora, né? E assim, a igreja, né? O cristianismo, pode-se falar assim, que nós somos cristãos, ele contribui muito para isso, né? Ele contribui porque nós vamos estar passando o que Jesus um dia nos passou, né? E segundo Augusto Cury, né, que é um escritor muito conhecido no Brasil agora, você já ouviu falar do Augusto Sim, Cury? sim. Ele falou assim, ele estava falando sobre Marco Polo, que fez um estudo sobre os discípulos de Jesus, sobre a mente de Jesus, né? E falou um pouco sobre os seus discípulos. Então, ele falou o que todos nós já sabemos, que Jesus é o maior psicólogo, né, do mundo, o maior ser humano que passou nesse mundo, lógico, o nosso Deus, né? Que isso nunca pode ser negado, que Jesus é Deus. Jesus veio em carne. E segundo Marco Polo, cada discípulo, nem todos, mas a maioria tinha algum transtorno. Só que hoje em dia é nomeado. Então Jesus, né, teve essa coragem de pegar 12 seres humanos trabalhosos, né, que ninguém queria pegar, para fazer um treinamento, né, pesado para a vida. E acabou que Jesus conseguiu, lógico, né? Jesus, né, é o maior psicólogo que existe, como eu falei. Então, esses transtornos já existiam antes, mas não tinham nome, não tinham nomenclatura. Hoje em dia, se é dado nome para vários transtornos, né? Então, assim, acredito que a igreja também, né, ela já está começando a ter esse olhar diferente em É relação a essas verdade, tá pessoas, sim. né? É isso aí. Tanto em relação a crianças, adolescentes. Essa fase da adolescência também tem que se ter muito cuidado, né? E adultos também, se você chegar a ver um adulto que você acha que ele assim está um pouco retraído, né? Não quer se juntar, não quer participar de muita coisa, né? Vá lá com ele, pergunte se ele precisa de alguma ajuda, tente entender, né, o que pode ser. Então, assim, temos que nos compadecer um do outro e procurar conhecimento para Porque ajudar. tem os pais, né, que não entendem sobre essa área e acham que é algo de rebeldia, porque Sim, tem um limite sim. para rebeldia, né? Mas tem atitudes que já é outra Isso, coisa, já disse. Outra... isso. Realmente tem transtornos, né? Que tem um transtorno que o nome é transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Não sei se você já ouviu falar. Isso é uma comorbidade, pode ser o que vem junto com autismo ou outra condição. É quando a criança, né,
ou a pessoa, né, de qualquer idade, ela é muito opositora. Tudo ela vai contra, entendeu? Então tem esse transtorno também. Como eu falei, esses transtornos já podem ter existido antes, mas não tinham nome. Nome, é. E hoje em dia, né, a ciência, né, as pessoas estão se sensibilizando mais e estão buscando mais conhecimento, Tudo tem nome né? agora. Aham. E Jesus fez assim esse trabalho maravilhoso com seus discípulos. Ele nos fez ali ver que todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito, né? Então, Mostrou a quem somos diferença. nós para dizer que não, Isso. Até né? porque o trabalho era primeiro na mente, né? Isso. E ele soube começar por onde. Nós não temos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é a Trindade, né? Três em um. São três separados em corpo, né? Mas na essência são únicos, no poder, né? Na essência. E nós também somos trinos, sabia? Porque nós somos corpo, alma e espírito. A alma são os nossos sentimentos. E tem a ver com a nossa psique, a nossa mente, né? Então, uma mente bombardeada, ela adoece o corpo também, né? Nós começamos tratando do espírito, né? Que é a crença, né? A nossa crença é muito importante. A crença em Deus. Também cuidar da mente, como você falou, fazer uma limpeza mental, né? Procurar os profissionais especializados, os especialistas. E cuidar do corpo também. Nós temos que cuidar dos três em equilíbrio, né? E assim, segundo as pesquisas, né, científicas, quem crê em alguma coisa, né, ou quem crê em Deus, tem maior possibilidade de, às vezes, sair de um estado terminal, entendeu? De um coma. A fé, ela ajuda muito nisso. É até porque tira a dúvida, tira o medo, e Isso. isso adoece também, né? Isso. O medo, como você falou, né, a pessoa ela fica tipo sem perspectiva de vida. E nós sabemos que mesmo, né, morrendo, nós temos uma perspectiva de vida, a vida eterna. Então, quando a pessoa ela tem essa fé em Deus, sabendo, né, crendo que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o caminho, né, que através dele temos a vida eterna, então nada mais nos importa, porque nem a morte, né, pode nos matar totalmente. É verdade, glória a Deus. Ele tem a chave. Sim, É bênção, hein? Eu creio que você está se edificando, eu creio que você está aprendendo, teve curiosidade, conseguiu através desse podcast de uma experiência, uma estratégia, né? De algo para saber como lidar com as pessoas, ou até, primeiramente, com você mesmo, né? Primeiramente, porque começa sempre com nós mesmo, né? Com a gente. e também outra coisa que eu queria falar, que especialistas procurar, né, que tem gente que pergunta, você tem que procurar psicólogo e neurologista. Esses dois profissionais aí. Específico para Isso. O isso. psicólogo ele não pode dar diagnóstico, mas o neurologista, sim, e o psiquiatra também, né? Porque o neurologista ele vai fazer aquela parte do estudo cerebral mesmo, né? E não que para você saber se a pessoa tem autismo TDAH, não quer dizer que é somente com, né, as ressonâncias, os exames mais profundos, não. É totalmente clínico, né, em relação a perguntas, né? Os especialistas fazem perguntas sobre a convivência familiar, né? Sobre a genética. Geralmente, quem tem filho autista tem maior probabilidade de ser também autista ou ter TDAH. Então, isso é condição genética. Tem a ver com entes da família. Tá no sangue, né? Vai passando de geração em É, geração, né? isso. E, assim, e em relação a
aos pais, né? Que eu quero aqui enfatizar que é muito importante ter esse olhar para os pais dessas crianças, né? Ou dessas pessoas, porque às vezes os pais não sabem o que fazer, não sabem que caminho seguir, né? Então eles têm que ter orientação. É tipo quando descobre aí fica desesperado. E agora, meu filho é Isso, assim, já fica já. Porque não tem a noção, né, do isso. como fazer. E tem que ter apoio psicológico para esses pais, né? Para que eles também saibam cuidar dos seus filhos, tenham uma melhor qualidade de vida. E também em relação a espaços que tem em Manaus, né, que tratam autistas, que lá perto de casa, na Alvorada, tem o Amigos do Rui, tem o Abrigo Moacir Alves, né? Em outros lugares também deve ter. E então, assim, buscar os especialistas, procurar esses lugares, né? Para poder fazer um diagnóstico preciso. E outra coisa, você, pai, que algum médico ou professor já sugeriu que seu filho possa estar dentro do espectro autista ou do TDAH ou outros transtornos, não tenha medo. Não tenha medo, né, de seguir com tratamentos. Não rejeite isso. Não ache que isso é algo ruim. Não, você só vai estar prejudicando o seu filho. Porque seu filho pode ter tratamento, pode ter acompanhamento médico, terapias, para melhorar e se desenvolver muito bem na vida. Isso ajuda bastante. Sim. A gente vai deixar um gosto de quero mais, mas eu creio que você aprendeu muita coisa. Eu quero que ela venha mais uma vez aqui com a gente. Tem muita coisa para contar, tem muita experiência, tem muito estudo sobre isso aí. E eu quero agradecer pela oportunidade de você estar aqui com a gente. Você está contando aqui uma experiência e algo que você viu que dá certo e que muitas pessoas tinham dúvidas. E eu creio que hoje, através desse ensinamento que você trouxe aqui, do seu conhecimento, muita gente, até eu também, já aprendi alguma coisa aí. Eu sabia, acho que 1% só dessas coisas aí, né? Mas a gente vai aprendendo, né? E eu queria que você agradecesse, se tiver algo para falar, uma palavra, algo para falar para o povo, fique à vontade. Sim, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Acredito que nada é por acaso, né? Nós que somos cristãos, a gente sabe que nada é por acaso. E quero estar aqui mais vezes falando também sobre outros assuntos, né? E nos sigam nas redes sociais para que vocês possam ter conhecimentos sobre outras coisas, né? Sobre também materiais didáticos, né? Materiais adaptados que vocês podem utilizar com seus filhos ou com seus alunos. E agradeço muito o Martim, né? Por ter me convidado. Eu acredito que esse assunto, ele estava precisando, era preciso ser, né, bem explanado, né? Isso. E que precisa ser mais aprofundado também, com outras pessoas, né? Outros especialistas, em outras vezes também. É importante, isso é muito importante, tá? Glória a Deus. Agradeço você que está aí. Muito obrigado pela sua atenção e que o Senhor venha abençoar grandemente a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. Que a paz esteja na sua casa em nome de Jesus e o amor de Cristo venha sempre nos unir. Até a próxima, que vai ter mais vezes para a gente aprender mais sobre isso, se aprofundar mais. E eu aguardo você aqui em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe grandemente. A paz de Cristo.